Muito bom dia a todos, bom dia aos internautas. Começa hoje o Pinga Fogo do Jornal Diário da Região, um formato um pouco diferente aí dos debates que nós estamos acostumados. Os candidatos têm liberdade de fazer perguntas aos outros. As regras desse Pinga Fogo foram definidas em comum acordo entre as coordenações das 6 campanhas, a prefeito aqui de São José do Rio Preto. O Pinga Fogo é transmitido ao vivo no site do Jornal Diário da Região, diariodaregião.com.br, e também na nossa página, na página do Diário, no Facebook, ok? Explicando resumidamente as regras, cada candidato tem 1 minuto para a pergunta, o outro candidato 3 minutos para a resposta, depois 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. Estamos aqui hoje, nesse primeiro dia de confronto, serão 9 confrontos no total, e hoje participam os candidatos Cauel Lotti, PSDC, e Daniel Ianni, do PCO. Bom dia aos candidatos. Bom dia, bom dia a todos. Muito bom dia. Vamos começar então, em comum acordo aqui entre os dois candidatos. O candidato Cauel começa fazendo a primeira pergunta. Cauel, por favor. Bom, em primeiro lugar eu quero bom dia a todos, bom dia Alain, bom dia Milton, bom dia a toda a equipe do Diário que está fazendo esse trabalho. Agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa que é muito positiva e oportuna. Bom dia Daniel, né? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook. E a primeira pergunta, eu quero começar com o nosso principal dilema. Rio Preto hoje tem várias questões na relação de cuidado da cidade, né? É nítido e notório que Rio Preto tem problemas na questão de buracos, na questão das condições das ruas. A gente vê uma força-tarefa agora, mas apesar disso nós temos inclusive um problema na obra anti-enchente, que é o grande propaganda desse governo, né? Que até o momento não finalizou. Então a pergunta, candidato, é o que você vai fazer para resolver essa questão das obras anti-enchente e dos buracos? Bom dia também a todos do Diário da Região. Obrigado pela oportunidade, cumprimentando o candidato Cauel também e a todos do Grupo Diário e aos ouvintes, quem acompanha no Facebook. A questão, em primeiro lugar, dos buracos na cidade e das enchentes também, que foi citado pelo candidato, está nos interesses, vamos dizer, os interesses que são atendidos pela administração pública. A administração pública, ela atende a interesses de empreiteiras e construtoras e não atende à real necessidade do povo riopretense. Nós acreditamos que uma administração voltada aos interesses de toda a população, principalmente na questão das obras anti-enchentes, que são obras eternas em São José do Rio Preto, nenhum prefeito conseguiu até hoje resolver. Nós acreditamos que quando for tirado os interesses das construtoras e empreiteiras de dentro da administração pública, o problema das enchentes vão ser resolvidos. Porque as obras anti-enchentes é um cofrinho, ou nós podemos dizer uma fonte de renda para empreiteiras e construtoras da cidade. Então, enquanto esses interesses não forem extirpados da administração pública, enquanto o real interesse da administração não for realmente resolver o problema das enchentes, não vai resolver o problema e as obras vão se eternizar na cidade, como já sabemos que as obras são eternas. Então, é mais fácil manter uma obra feita de qualquer jeito, não com o objetivo de resolver o problema, para que ela se perpetue, né, que é o que acontece em São José do Rio Preto com a questão da enchente. E a questão dos buracos também segue a mesma lógica. O interesse da administração pública não é o povo. Então eles vão fazer um tapa-buraco com um material ruim, eles vão utilizar um material que não é bom para esses buracos abrir o tempo todo e para as empreiteiras e construtoras ficarem aí tampando esses buracos sem parar o tempo todo, a vida inteira. Então nós acreditamos que os interesses econômicos estão determinando as ações da administração pública. Enquanto esses interesses de dinheiro estiverem sendo colocados em primeiro lugar na administração pública, os buracos vão permanecer, as enchentes vão continuar. Então nós do PCO temos essa visão, que a administração pública deve ser feita com o povo
né, decidindo, auditando, fiscalizando e, acima de tudo, verificando se os interesses da administração pública vão ser atendidos. Então, nós acreditamos fielmente que os entraves na administração pública, a questão da enchente, dos buracos, nada mais são que interesses determinados pelo poder econômico ditando os passos da cidade. Candidato. Correto. Bom, nós começaremos fazendo e atuando disso, fazendo o básico bem feito. Não adianta nós fazermos obras, como é muito comum a gente ver, com práticas da velha política, obras em período eleitoral. Então a gente vê uma força-tarefa. Isso gera ineficiência, isso gera desperdício, isso gera gastos desnecessários, porque tem que ser feito contratos emergenciais a toque de caixa. Nós faremos, inclusive, um planejamento para que a gente cuide da nossa cidade durante todo o período dos 4 anos. Além disso, assumindo a prefeitura, nós faremos uma reunião com as construtoras, com as empreiteiras e tomaremos ações, pedindo medidas emergenciais de solução e de definição da conclusão dessa obra. E um outro ponto muito importante que nós não podemos perder de vista é que nós também atuaremos para tentar ressarcir parte dos prejuízos aos moradores e comerciantes da Avenida Badibacite, que foram impactados com tudo isso. Candidato, 1 minuto. Eu acredito que todas as medidas que possam ser feitas pela cidade, se feitas com o povo, para o povo e com o povo atuando junto, elas serão mais efetivas. Nós não acreditamos que qualquer medida feita por um administrador público que vai governar, por exemplo, o prefeito sozinho na cidade, junto com uma Câmara de 17 vereadores que atendem a interesses próprios, nós acreditamos que as obras não vai ser resolvido. Se nós fizermos estas obras com o povo, com a administração pública, pegando os especialistas do próprio povo, não indicados, ou pessoas que não vão atender aos interesses indicados pela administração, não vai resolver, porque eles terão um rabo preso com a administração pública, esperando em troca dinheiro, benefícios. Então o povo precisa atuar, o povo decide. A população precisa, com seus especialistas, sejam engenheiros, sejam pessoas especialistas em meio ambiente, em todas as áreas que possam resolver o problema, precisam estar atuando junto da administração pública, sem interesses capitalistas. Perfeito. Candidato Daniel, agora sua vez de fazer a pergunta. Candidato Cauel, você citou na sabatina do MSU, Movimento Sindical Unificado, algo sobre separatismo de classe. O que exatamente o senhor considera separatismo? Considera que não exista diferença entre patrões e trabalhadores ou ricos e pobres? Candidato, por favor. É uma ótima pergunta, Daniel. Na verdade, eu acredito sim que nós fazemos parte de um todo. Nós somos uma única nação, nós somos um único povo, um povo brasileiro, um povo riopretense, um povo que tem que estar unido, de mãos dadas, buscando as soluções para os problemas, inclusive conversando. No nosso plano de governo, nós temos o lema de gabinete transparente, onde a gente quer atuar em conjunto com a sociedade civil organizada, com a imprensa, com as entidades de classe, com a população, para que a gente identifique e participe todas as pessoas que têm interesse no bem comum. Nós também temos previsto no nosso plano de governo o gabinete itinerante, com o seguinte lema: o governo vai ao povo. Qual é o nosso principal objetivo? Nós não temos a presunção de saber todos os problemas da cidade. Eu sou riopretense, eu vivo aqui, eu sei muitos problemas. Durante esse período de campanha eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho visitado famílias, eu tenho visitado empresas, eu tenho conversado com todos. Mas nós não pararemos aqui nesta campanha, nós continuaremos assumindo a prefeitura, fazendo esse trabalho, onde a gente vai até as pessoas e nós levaremos uma vez por mês o nosso governo, tanto eu como prefeito, como uma equipe técnica, uma gestão profissional e especializada, estarão junto comigo, localmente nas principais regiões da cidade, a começar pela Zona Norte, que é uma região mais carente, que precisa de maior apoio. E lá nós estaremos escutando de você, trabalhador, de você, dona de casa, de você, jovem, quais são as suas demandas. Porque nós queremos ouvir para depois fazer e tomar as decisões e realizar, sempre ao encontro das necessidades do povo. Quando eu falo isso, Daniel, eu falo o seguinte:
Hoje os empresários, os comerciantes e todos aqueles que estão nos acompanhando, eles também estão sofrendo com a falta de iniciativa do atual governo de gerar benefícios para mais investimentos. Então nós precisamos estabelecer o diálogo. Nós acreditamos, eu acredito na democracia, por isso que eu me candidatei. E a democracia ela é feita com conversa, com diálogo, com troca de ideias, com troca de projetos, né? Então é nesse sentido que a gente caminha. Nós não podemos ter uma bandeira, esse é melhor ou esse é pior. Não, somos todos iguais, somos pessoas que temos os direitos e é com esse lema que nós seguiremos. Um governo servidor, um governo que atua de acordo com as prioridades de todos. Daqueles que mais precisam, obviamente, mas também daqueles que vão gerar mais receita, mais renda, mais postos de trabalho, para que a gente tenha um governo focado principalmente nas famílias e nas pessoas. Candidato, um minuto. Então, candidato, é que nós, do Partido da Causa Operária, nós acreditamos que certos interesses são inconciliáveis, né? Por exemplo, são interesses conflituosos os interesses dos trabalhadores e os interesses dos empregadores, que nós chamamos aí de patrões. Então, a administração pública de São José do Rio Preto, ela sempre foi voltada ao lado empresarial. Desde todos os prefeitos, eles sempre têm a ideia de voltar os esforços da administração pública para o empresariado da cidade e nunca para a classe trabalhadora e para o povo mais pobre. Isso nós vimos no aumento de número de moradores de rua, no aumento de favelas na cidade. Então, você acredita, candidato, que um governo, uma administração municipal voltada aos interesses apenas da classe empresarial, por exemplo, a revitalização no centro, que está sendo gasto um valor alto para trazer consumo, mas não há aumento do salário do trabalhador. Como é que o trabalhador vai consumir mais se o salário dele não é reajustado, se ele não tem ganho real de salário? Candidato. É um ótimo ponto, Daniel. Eu acredito numa relação ganha-ganha. Eu acredito sim, e nós tomaremos ações para melhorar as condições das questões salariais dos trabalhadores, melhorar as condições de vida. Por quê? Quando a gente fala de melhorar as condições, nós temos que levar em conta que quem hoje usa a saúde pública municipal, a educação municipal, são os trabalhadores, aqueles que mais precisam. Então, nesse sentido, nós tendo investimentos, nós tendo um comércio atuante, nós tendo várias novas empresas vindo para Rio Preto, nós vamos gerar mais emprego, mais renda e o município terá recurso necessário e suficiente para fazer o seu principal papel, que é fornecer serviços públicos de qualidade, é saúde para quem mais precisa, é reduzir o prazo de consultas e exames, é educação de qualidade para o ensino médio para quem mais precisa. Então, nós precisamos ter um círculo virtuoso, onde todos trabalham em comum acordo para o bem das famílias de Rio Preto. Candidato, antes da sua pergunta, eu lembro aos internautas que, para que colaborem com esse debate, enviem questões aos dois candidatos, duas delas vão ser sorteadas e escolhidas para serem feitas aos candidatos ao final desse pinga-fogo, ok? Então eu convido novamente os internautas a encaminharem seus questionamentos. Por favor, candidato Cauel. Bom, dando sequência nesse tema que nós estamos iniciando, eu queria fazer a pergunta que é a seguinte. Hoje nós vivemos uma questão que muito se fala da crise, né? E eu tenho conversado com muitos comerciantes, com muitas pessoas, muitos micro, pequenos empreendedores, né? Que uma das formas de objetivar renda e trabalho, eu fui trabalhador muitos anos, eu virei empresário nos últimos 3 anos, 2 anos. Né? Então eu tive toda uma vida como trabalhador, eu estive do outro lado. E hoje, diante disso, nós temos duas reclamações latentes. A primeira delas é a falta de benefícios que o município oferece para os comerciantes e para os empresários e microempreendedores. A segunda delas é a questão da falta de diálogo, né? Hoje o município não tem o hábito de dialogar com os empresários, com a classe. Eu pergunto, o que você vai fazer para mudar esse cenário e gerar emprego e renda? Nós do Partido da Causa Operária acreditamos que todo o orçamento do município deve ser voltado aos interesses da população. E isso nós defendemos, que está no nosso programa de governo, um salário vital para o trabalhador que não pode ser menos de R$4.000 mensais. E isso nenhum comerciante, por mais que ele lucre, nenhum empresário, por mais que ele lucre, ele vai pagar isso.
Se fosse isso, porque é instituído um salário mínimo, porque se não fosse instituído o salário mínimo, o empregador não pagaria nem o mínimo para o trabalhador. Então nós acreditamos que toda a mudança na sociedade começa com a valorização dos trabalhadores, das condições de trabalho e ganho real de salário. Então, se houver um aumento real de salário e os trabalhadores possam consumir mais, isso vai gerar mais emprego e mais lucro. Então, é uma política que está sendo feita hoje de ajustes e de reformas trabalhistas, que é o que o governo golpista do Michel Temer está fazendo hoje no Brasil. Ele vai reformar a Previdência, ele vai fazer reformas trabalhistas para perder, por exemplo, o poder de compra do trabalhador. Se o trabalhador perde o seu poder de compra, como ele consome? Se, por exemplo, há um ataque a um direito trabalhista e esse direito, ele vai sim, por exemplo, um 13º salário. Se é cortado do trabalhador, por exemplo, um 13º salário, como que ele vai consumir, por exemplo, no Natal? Por exemplo, como fica o comércio? Vai haver uma queda brusca nas vendas e isso vai prejudicar também o comerciante. Então, se existir uma valorização real do salário, o trabalhador consome mais, o comerciante lucra mais e novos postos de emprego são consequência disso. Então, nós acreditamos que o orçamento do município devem ser voltados para a geração de empregos. Como que o orçamento municipal pode ser voltado à geração de empregos? Por exemplo, uma obra qualquer no município. Se essa obra é controlada pelo município, por exemplo, o próprio município contrata a mão de obra. E o orçamento público é voltado para pagar salário dos trabalhadores desta obra, tendo um salário mais justo. Se fica uma empresa, por exemplo, uma terceirizada, ela vai simplesmente contratar o trabalhador a um baixo salário. E isso não é interessante para a classe trabalhadora. Então nós defendemos que o orçamento municipal em obras públicas sejam controladas não pelos interesses das empreiteiras, e sim com o orçamento do município voltado a gerar emprego e renda, que é realmente uma administração voltada aos trabalhadores. Sem isso não há possibilidade, sem investimento na classe trabalhadora, na periferia, nas questões salariais dos trabalhadores, que não é uma luta municipal, tá? Nós acreditamos que o município não está descolado da política nacional, isso é uma luta travada não só no município, mas também a nível nacional, para a melhoria dos salários dos trabalhadores, e não a política de ajustes que está sendo feita pelo atual governo contra os trabalhadores. Candidato. O nosso plano de governo, ele prevê uma relação muito transparente. A primeira delas é uma relação de portas abertas para você comerciante, para você micro, pequeno e grande empresário. Nós tomaremos uma medida efetiva e imediata, que é a redução das alíquotas de ISS de 5% para 4% e de 3% para 2%. Acreditamos que desta forma a gente dá fôlego para o empresário, para o comerciante, a gente faz a nossa contribuição enquanto município para que você faça e traga para nós uma reciprocidade, que é mais investimentos na nossa cidade, mais postos de trabalho, mais emprego e mais renda. Inclusive, nós faremos um trabalho também para trazer novas grandes empresas para a nossa cidade. Nossa cidade é grande, é boa, e essas grandes empresas farão novos investimentos, gerando mais emprego, mais renda e automaticamente mais serviços públicos de qualidade para você, riopretense, que mais precisa. Candidato. Nós acreditamos que a política que vai ser feita por todo o prefeito de São José do Rio Preto é realmente tirar alíquotas, né? Tirar o peso tributário das costas do empresário. Mas eu não vejo nenhum prefeito ou candidato a prefeito se preocupando com os trabalhadores. Tirar a alíquota, tirar tributo dos empresários, mas ninguém tem política de aumento de salário. Não tem política, por exemplo, de carreira dos servidores municipais, por exemplo, que é tão esperada e nunca nenhum prefeito faz. Ou seja, tirar alíquotas, tirar o peso das costas do empresário e pesar nas costas do trabalhador. Nós, do PCO, defendemos que seja feita uma tributação única sobre o capital em São José do Rio Preto, porque aqui tem não só milionários como bilionários. Então, o município tem que ser mantido também por esses que têm um capital enorme. Então, nós somos a favor de que os ricos também mantenham a cidade e não só lucrem nas costas dos trabalhadores. Então, o imposto sobre o capital progressivo é uma meta do Partido da Causa Operária para os trabalhadores. Perfeito. Candidato Daniel, sua pergunta, por favor. Candidato Cauel, você cita em todas as entrevistas, debates e sabatinas que o município precisa de gestão, visão empresarial.
Sabendo que toda empresa visa o lucro, onde os trabalhadores sempre são explorados para que os patrões lucrem, sem participar, no entanto, dos lucros que geram, já que o senhor governará a cidade como uma empresa, como pretende fazer com que o município obtenha lucros e quem serão os beneficiários desses lucros? Na verdade, candidato, a grande diferença é que a administração pública ela não visa fins lucrativos, e sim ela visa prestar um bom atendimento ou fornecer serviços públicos de qualidade para a população. Quando eu falo da administração profissional, eu preciso explicar um pouco mais essa questão. O primeiro ponto é que nós temos um problema de ordem nacional, e não é diferente no nosso município, que é a questão da velha política. São a formação de grandes coligações com 8, 10, 9 partidos, aonde, na grande maioria, vai se depois, sendo eleito esse grupo, ele vai acomodar, vai colocar nas suas secretarias pessoas por indicação política. A nosso direcionamento é totalmente contrário a isso. Nossa meta e nossa obrigação, e é o que nós vamos fazer assumindo a prefeitura, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, nós em São José do Rio Preto, nós temos grandes pessoas que têm muito a contribuir com a nossa cidade, inclusive trabalhadores, pessoas humildes, que têm conhecimento, pessoas que têm condições e devem contribuir com a nossa cidade. Nesse sentido, nós faremos, primeiro, nós daremos a oportunidade para os servidores públicos. Você que está acompanhando que é servidor e que sempre carrega o piano, mas nunca tem a oportunidade de assumir uma pasta, uma secretaria, você terá oportunidade no nosso governo. Porque nós queremos colocar as pessoas que realmente sabem fazer e não políticos para sair na hora da foto. Nós temos essa meta de valorizar, nós temos previsto a implementação de plano de cargos e carreira. Isso é a nossa escola, isso é a nossa experiência. E nós temos também a questão primordial, que é a valorização dos servidores. Primeiro a gente tem que cuidar daqueles que são os nossos primeiros clientes, que são os servidores públicos, para que eles possam, bem cuidados, oferecer o melhor para a população. Afinal de contas, nós estamos todos no mesmo barco. Agora, nós não admitiremos acomodações, nós não admitiremos negociatas para aprovar projeto a troco de secretarias ou de cargos. Nós vamos reduzir a maior parte dos cargos apadrinhados, porque nós não toleramos isso. Eu sou fruto da insatisfação da velha política, eu sou trabalhador também, eu tive oportunidade, graças a Deus, de fazer parte de um negócio, mas eu já vivi os dois lados. Então a visão nossa é de construção de um novo mundo, um mundo melhor para as pessoas, uma cidade que tem um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões e pode fazer muito mais para quem mais precisa. Só que para isso precisa de gestão, precisa de chefe, precisa de acompanhamento, precisa de cuidar bem dos servidores, para que assim, desta forma, nós possamos dar o melhor para as famílias de Rio Preto. Candidato, um minuto para ele. Tocando nesse ponto, candidato, nós temos aqui em São José do Rio Preto 2 coligações enormes. Uma coligação de 13 partidos e uma coligação de 11 partidos. Essas coligações vão dizer bem como vai ser a distribuição de cargos na administração municipal. Então, essas 2 coligações, essas legendas aí que juntas formam 24 partidos, elas são realmente aí o que o Rio Pretense deve verificar na hora de fazer a sua escolha. E nós temos também uma coisa importante a ressaltar, que dentro desses planos de carreira e salários por servidores municipais, algo que nunca ninguém fez por não ter essa preocupação, e tendo um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, que esse orçamento todo vai ficar engessado em mais de 40 obras na cidade, esse dinheiro todo vai para quem, candidato? Vai exatamente para as construtoras e empreiteiras da cidade. E não vai ter como investir na classe trabalhadora e nas periferias da cidade por conta dessas obras. Por favor. Um dos pontos muito importantes que nós faremos na nossa gestão é redefinir, obviamente em 2017 nós receberemos o legado do atual governo, né? Porém, nós já tomaremos as medidas para redefinir as prioridades do orçamento. Nossa prioridade na gestão municipal de Rio Preto não serão as grandes obras, nossa prioridade é a questão das pessoas, das famílias. Não adianta nós fazermos grandes obras e entregarmos obras inacabadas, com grandes problemas. A gente passa na Avenida Badibacite, parece que a gente está passando no Enduro. Nós estamos com uma obra em atraso.
Aí, grande problema de Rio Preto é a ineficiência na gestão. E a ineficiência se dá por quê? Porque nós não temos as pessoas certas nos lugares certos. Então nós vamos montar um time de profissionais, nós vamos consultar a sociedade, vamos colocar as melhores cabeças, as melhores pessoas para gerir a nossa cidade. E em conjunto tomaremos as ações para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Perfeito. Antes da sua próxima questão, candidato, eu só relembro aos internautas e refaço o convite para que você participe também desse debate cidadão pela democracia e encaminhe também questionamentos aos dois candidatos que aqui estão, ok? Passo a palavra agora ao candidato Cauê para a sua próxima pergunta. Candidato Daniel, o TRE divulgou os gastos que foram informados pelas coligações nas suas respectivas campanhas. Então nós tivemos, dentre as candidaturas, 3 que citaram um valor de gasto de 2.390.000 apenas no primeiro turno. Eu queria que você apresentasse, você também fez a sua declaração, de que maneira você vai fazer a sua campanha e como que vai ser a sua política, considerando o investimento seu, assim como o meu, um valor inferior e mais baixo comparado aos demais. E qual a sua avaliação sobre esses grandes investimentos na campanha? Por favor, candidato. O que os candidatos declararam de patrimônio, né? Primeiro nós temos que ver a declaração de bens dos candidatos, que é algo muito importante a se observar. Teve candidato em São José do Rio Preto que declarou 7 milhões de patrimônio somado aí com o seu vice. Outros chegaram a milhões também. Então, e outros omitiram, né? E outros mentiram o seu real patrimônio, né? Que é a coisa mais natural, é mentir sobre seu patrimônio. Então, as candidaturas milionárias vão dizer quem vai governar a cidade na questão da classe social que representa. Nós sabemos que o modelo representativo hoje político, seja no Congresso Nacional, seja até no município, seja no governo do estado, são pessoas que são representantes e detentores do poder econômico. Então só vão poder atender a esses interesses econômicos. Por exemplo, o Congresso Nacional, 65% dos congressistas declaram patrimônio acima de 1 milhão. Então não existe ninguém representante da classe trabalhadora. E é uma denúncia do Partido da Causa Operária que o modelo representativo não atende aos interesses dos trabalhadores justamente por não existir trabalhadores ali. Então nós devemos alertar a população sobre esses detalhes que norteiam a política do Brasil, seja em qual âmbito for. Nós também, eu aproveito a pergunta do candidato para falar que eu sou professor da rede pública e meu patrimônio é apenas um carro que eu tenho no meu nome, mais nada, né? Então, é uma declaração real de patrimônio e mostra realmente qual seria a minha visão de representação e o meu discurso, de onde eu venho e de onde eu pertenço, mostra muito quais são as minhas ideias, né, e quais as minhas propostas. No caso, vale ressaltar que o que nós temos hoje na cidade de São José do Rio Preto, para candidatura de prefeito, são políticos carreiristas ou empresários. Então, eu como professor, eu não me afastei do meu trabalho. Eu levo uma candidatura concomitante ao meu trabalho. Eu não abandonei meus alunos para vir fazer política. Então, isso, nenhum veículo de imprensa, com exceção de um ou outro, ressaltou que a minha campanha é o meu trabalho, que é uma candidatura digna, né, que não visa somente fazer politicagem, né. Eu não faço também a campanha demagógica de ir em feiras públicas, em lugares públicos, visitar comerciante para dar tapinha nas costas das pessoas, de beijar criancinhas na frente das câmeras, para fazer essa demagogia que todos os candidatos fazem para procurar voto, essa caça ao voto que eles fazem na rua, né, nos lugares, enganando o povo, né. Então, o eleitor deve reparar exatamente isso. O patrimônio declarado pelo seu candidato, o seu teto de gasto de campanha, R$2.300.000 para um gasto no primeiro turno, enquanto tem um monte de gente passando fome em Rio Preto, um monte de favela na cidade, um monte de morador de rua. Por que não volta um pouco esse orçamento para matar a fome dessas pessoas, ao invés de gastar com política? Candidato, por favor. Eu aproveito o tema aqui para dar minha posição sobre o tema. Nossa candidatura ela foi lançada com gastos no valor total de até 40 mil. Esses valores serão feitos através de doação de apenas 2 pessoas, que sou eu e meu vice.
que é o Marcelo Corrêa. E aqui eu também faço uma reflexão sobre esse tema, que é, em tempos de Lava Jato, em tempos de corrupção, em tempos de tudo que nós temos assistido, de uma presidente que foi deposta por impeachment, de todo um cenário da crise política, ainda existem alguns que continuam fazendo as velhas práticas. Como pode um candidato investir numa candidatura R$2.390.000 para fazer campanha, se um prefeito em 4 anos de mandato vai ter de salário 700 e poucos mil? Então é uma ótima reflexão. Nós precisamos mudar e nós precisamos da ajuda de vocês que estão nos acompanhando para promover as mudanças necessárias nesse sentido. Eu aproveito para finalizar a reflexão que eu estava fazendo, né? O que ocorreu no Brasil, né? E vale muito ressaltar, né? Como o candidato tocou no tema do impeachment, que é um golpe de Estado, né? E o golpe de Estado não é sobre a presidente ou sobre o partido dela, que é o PT, é sobre o conjunto da classe trabalhadora, que foi totalmente atingido já pelas políticas de ajuste, já no pronunciamento, né? O governo interino golpista que não tem representação nenhuma, as manifestações estão mostrando aí como está sendo reprovado esse governo que entrou através de um golpe, que ele tem, além de entregar os nossos recursos naturais, como petróleo, né, como pré-sal, como até agora tem o projeto de entregar os aquíferos para as empresas privadas, ele ainda tira direito dos trabalhadores. Ele quer tirar o Brasil da crise, fazendo com que os trabalhadores paguem nos seus direitos, na política de ajustes nocivas à classe trabalhadora. Então vale ressaltar que São José do Rio Preto vai ser atingido diretamente por esta política nociva ao conjunto da classe trabalhadora. Perfeito. Nós temos aqui a primeira questão dos nossos internautas, do Rodrigo Brian, ou Brian Rodrigo, e ele faz a mesma pergunta aos dois candidatos. Então eu definiria, talvez, em ordem alfabética, o Daniel como o primeiro candidato a responder. Candidato, nos últimos anos cresceu o número de moradores de rua em nossa cidade. Qual ação poderá amenizar essa situação, pensando também no sofrimento dessas pessoas? Vale ressaltar que o orçamento municipal, como eu citei antes, deve ser voltado aos interesses de toda a população. Todas as ações possíveis e imediatas devem ser tomadas para tirar os moradores das ruas, para evitar também a questão das favelas na cidade, né? O que nós vemos em Rio Preto nada mais é que uma política de higienização social, né? As casas, o programa Minha Casa Minha Vida, ou até mesmo os outros programas habitacionais feitos pelo município, que vale ressaltar que foi com verba federal, e o prefeito nunca citou isso, né? Como se ele tivesse feito as casas, sendo que foi verba mandada pelo governo federal. Essas casas foram construídas em Talhados, por exemplo, no Nova Esperança, lugares distantes, totalmente distantes do centro da cidade, ou seja, colocando os pobres longe do centro, né, das periferias. Depois quer que o pobre vá lá gastar, né, no centro, jogando eles longe, né, e mantendo o monopólio do transporte coletivo, por exemplo. Mesmo com o subsídio 2,60, fica pesado para o trabalhador, fica pesado para o estudante. Nós defendemos que a tarifa seja zero, né, que acabe com o monopólio, que o município mantenha um transporte público de qualidade e gratuito para toda a população, para que eles possam, já que eles estão jogados e ilhados nas periferias, longe do centro, longe dos seus locais de trabalho, né, que já que é feita essa higienização social, também nós devemos dar o transporte público gratuito para essas pessoas poderem chegar até o seu local de trabalho. Então o orçamento do município, que é alto, né, que é 1.800.000.000, já que está engessado nessas obras, nessas 40 obras que é herança do atual governo, deve ser feita uma auditoria nessas obras públicas para verificar se os interesses da população foram lesados nessas obras, se há superfaturamento, se há material de péssima qualidade superfaturado, né? Ou seja, nós devemos, com o povo, numa administração pública feita através dos conselhos populares, que o povo faça auditoria nessas obras, para ver se esse recurso deve ser continuado dado na mão de empreiteiras e construtoras, ao invés de tirar os moradores de rua, por exemplo, da cidade. Tem as questões também, não só dos moradores de rua, das favelas, e também há, né, que já tem político falando e já tem questionamento sobre os animais que estão nas ruas também abandonados. Ou seja, não há uma política voltada exatamente a ninguém, a não ser
os ricos da cidade, aos empresários da cidade. O orçamento público dita muito isso. O orçamento público está engessado para os ricos. Os pobres vão ficar na miséria, vão passar fome mesmo. Então, deve ser feito sim todo o orçamento público destinado a isso. Que sejam feitas parcerias com, por exemplo, entidades que fazem o trabalho de assistência social, que existem muitas no município que não são atendidas pelo poder público em parceria. Então o município deve construir locais para abrigar essas pessoas, né, como se fossem abrigos, fazer mais parcerias e investimento de recursos com essas entidades que ajudam a assistência social da cidade. Prefeito candidato. O primeiro ponto que eu quero colocar é que é obrigação do município cuidar daqueles que mais precisam. O próprio Diário da Região citou uma matéria que no ano de 2013 nós tínhamos 136 moradores e hoje esse número já passa de 1.000. Então é muito triste a gente ver esse cenário. O segundo é o descaso que se apresenta a essas pessoas. Existe uma discussão no modelo atual de governo, se o morador de rua é de São José do Rio Preto ou não. Então eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: é uma questão humanitária. Nós temos candidatos a prefeito que não é de Rio Preto. Então por que nós vamos dar um tratamento diferente para aquele que é morador de rua e que mais precisa? Então o nosso projeto, ele é um projeto de administração focado nas pessoas. Nós vamos revitalizar ou trabalhar a questão de reforma no atual abrigo e criaremos novos abrigos para que a gente ofereça dignidade mínima para essas pessoas, onde eles tenham condição de se higienizar, de tomar um banho, de ter uma refeição, de ter um local para dormir. Mas mais do que isso, nós também faremos parcerias com as empresas para que a gente disponibilize nesses ambientes um local onde eles possam exercer atividades de trabalho, prestação de serviço para a sociedade. Porque desta maneira nós entendemos que nós teremos uma solução, um caminho melhor. Porque a partir do momento que eles vão trabalhar, eles vão ter um caminho de definição, de voltar à sociedade, de a gente colocar que eles retornem para suas famílias, para que eles possam, quem sabe, sair engajados, ou seja, com trabalho. Porque nós temos que considerar um ponto muito importante. Tem muitas pessoas, e é triste a gente ver crianças morando na rua, e são pessoas que estão na rua porque não tem condições, porque não tem trabalho. E eles ficam, não tem como pagar aluguel, eles vão para a rua. Então é obrigação do município fazer o seu papel. Nós, brasileiros, riopretenses, nós pagamos os nossos impostos para que eles possam retornar para nós através de serviços públicos de qualidade. E dentro dos serviços, a assistência social é um dos pontos que será a nossa prioridade no atendimento dessas demandas. Então, inclusive, está previsto isso na nossa Constituição Federal. Então, nós vamos trabalhar e lutar para priorizar. Faremos ações em parceria com igrejas, com entidades sem fins lucrativos, que tem várias iniciativas de entidades, de igrejas e de outras empresas ou de outras pessoas que estão fazendo isso. E muitas vezes o município, que é o principal interessado, ele está omisso. Então nós vamos tomar ações para reduzir esse número e para cuidar das pessoas. Todo o nosso lema do nosso governo é cuidar das famílias, das crianças e das pessoas de São José do Rio Preto. Mais um questionamento aqui de um internauta. O Webster Okazaki, ele direciona a pergunta para o Daniel. Daniel, caso João Paulo Rilo, candidato do PT, vá para o segundo turno, ele contará com o seu apoio? Em primeiro lugar, nós temos que entender assim, eu sou uma candidatura à esquerda. Obviamente, quando existem duas opções dentro de um segundo turno, um candidato à direita, voltado ao poder econômico, voltado aos interesses empresariais, e um candidato à esquerda, obviamente nós optaremos por um candidato à esquerda, que é a ideologia que nós acreditamos. Eu não sei como vai ser a configuração do segundo turno. Contudo, se existir um candidato à esquerda, seja ele o João Paulo Rilo, seja ele outros partidos de esquerda que tem na cidade, a nossa preferência é sempre a esquerda, porque a ideologia de esquerda, ela atende principalmente aos interesses da classe trabalhadora e pobre, e os interesses do espectro político à direita atendem aos interesses do poder econômico. E os interesses do poder econômico sempre foram atendidos em Rio Preto. Nunca foi atendido realmente. Aliás, eu nunca vi uma candidatura vencedora à esquerda dentro de São José do Rio Preto, que pudesse olhar para os trabalhadores mais, que pudesse olhar para os
os mais necessitados. Ou seja, as políticas feitas em São José do Rio Preto é só voltada aos empresários, é só voltada ao poder econômico, né? Que é uma cidade que tem que gerar emprego, que tem que, vamos dizer assim, se preocupar com o lado econômico da sociedade e não se preocupar com os trabalhadores. Então nós temos a obrigação, como partido da causa operária, então nós defendemos a causa da operária, que é a causa de todos os trabalhadores, nós temos que ter essa clareza. Se forem atendidos os interesses dos trabalhadores numa gestão e nisso estiver no programa de governo à esquerda, um candidato que atenda esses anseios, que tenha ao menos o olhar à esquerda, nós apoiaremos. Então a pergunta, ela é ao mesmo tempo do Webster, ela é ao mesmo tempo um questionamento para tentar, vamos dizer assim, falar que eu sou petista ou alguma linha do PT. Coisa que nós já provamos no discurso, que nós não somos igual, por exemplo, o João Paulo Rilo no discurso. O discurso dele e o meu é bastante diferente, né? Eu sou de esquerda de fato e defendo os interesses da classe trabalhadora de fato, né? Eu não vou fazer conciliação com órgãos empresariais da cidade, como eu já me neguei de assinar com o Sebrae. E não será diferente com a CIRP. Então nós, se tiver no programa dessas entidades algo que defende a classe trabalhadora, nós vamos apoiar. Como eu sei que não existe nada para a classe trabalhadora vinda da política de São José do Rio Preto, de todos os candidatos da cidade, eu vou sempre estar ao lado dos trabalhadores. Então, numa candidatura à esquerda, nós devemos apoiar quem defende os trabalhadores e não olhar para o partido, que é a pergunta do Webster, é para me colocar em maus lençóis ou sei lá, me passar uma armadilha aí. Mas nessa armadilha eu não vou cair, de achar que eu estou junto com o PT em algum ponto, que se eu tivesse com o PT nós teríamos coligado. O Partido da Causa Operária recusa veementemente coligações. Nós somos um partido que defende os trabalhadores e toda a política voltada aos trabalhadores, nós daremos apoio. Ok, outra pergunta agora do Luan Aracaki, dirigido ao candidato Cauel. Candidato, como o senhor abordará o apoio aos empreendedores? Existem iniciativas na cidade que têm alto potencial intelectual, mas não há políticas públicas efetivas voltadas ao tema. Como isso será resolvido? Como isso será abordado pelo seu plano de governo? O nome dele? Luan. O Luan faz uma ótima pergunta. Eu sou fruto do empreendedorismo, né? Sempre fui trabalhador e através de empreender entrei no mercado, começando com um pequeno negócio e aí a gente obtendo crescimento. Luan, o que eu posso afirmar para você é que toda a nossa formação, eu sou administrador, eu tenho pós-graduação, eu tenho MBA executivo em gestão empresarial, mais 20 anos de experiência atuando, administrando grandes companhias e também com um negócio próprio. Então a gente sabe dos grandes desafios do empreendedorismo, mas eu quero dizer aqui que no empreendedorismo nós teremos muitas soluções. Eu acredito que deve-se num governo ou num país ter menor a participação, reduzir a participação do Estado e crescer a participação do mercado privado. Desta maneira nós geraremos mais emprego, nós geraremos mais renda. O ponto principal é assim, nós estaremos de portas abertas para conversar com os empreendedores. Nós criaremos e daremos apoio para todas as iniciativas que tem como objetivo a geração de emprego, o fomento de novos negócios. Nessa parte, inclusive, nós temos aqui uma proposta muito clara e definitiva, que é a redução das alíquotas de ISS. Mas não só a redução, nós temos também um projeto de isenção total de ISS para algumas outras atividades, por um período determinado, trabalhando no limite da legalidade, para que a gente consiga fazer com que Rio Preto seja uma referência. Eu sempre cito nos debates um case que eu tenho, uma referência, que é a cidade de Barueri. A cidade de Barueri, ela tem 262 mil habitantes, mas ela tem o PIB de 3 vezes o valor do PIB de São José do Rio Preto, que é 44 bilhões de Barueri. É uma cidade que investe em incubadoras de empresas, que investe em centro de formação. É uma cidade onde você consegue abrir uma nova empresa com apenas 2 dias. Você consegue o alvará de funcionamento pela web. Nós sabemos e nós faremos um trabalho em São José do Rio Preto, desburocratizar a administração pública, aonde nós vamos atuar em parceria com as entidades que representam
as classes empresariais, mas nós estaremos de portas abertas para você, empreendedor, e para todos, porque nós entendemos que desta maneira nós chegaremos lá. Nossa cidade tem grande potencial, tem grande orçamento, nós queremos criar, de fato, Rio Preto como região metropolitana, fazendo parceria com todas as cidades e criando centros de desenvolvimento do ponto de vista de tecnologia e de outras frentes, assim como nós ajudaremos também os micro e pequenos empresários. Muito obrigado pela pergunta. Ok, agora a gente passa para a última questão entre vocês. Nós já havíamos parado na tréplica do candidato Daniel. Então é o Daniel quem faz o último questionamento ao candidato Cauel. Candidato, o PSDC, que é o Partido da Social Democracia Cristã, segue os preceitos do cristianismo, obviamente. Utiliza e apela para bandeiras religiosas para fazer política visando eleger seus candidatos. O senhor, sendo de um partido cristão, é a favor ou contra o Estado laico? Ou seja, governar com preceitos de sua religião? Deixa eu zerar. É uma ótima pergunta, Daniel. Primeiro ponto, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, eu tenho muito orgulho de fazer parte do PSDC. Por quê? É um partido limpo, que em 70 anos de história não tem um caso de corrupção. Então, em dias de hoje, nós temos que ater a isso. Um partido ficha limpa, um partido que não tem corrupção, um partido que defende os direitos da família. Então é motivo de muita alegria, motivo de orgulho, nós fazemos parte. A segunda questão que você coloca, de defender. Um prefeito, eu como prefeito, eu não estarei governando para uma classe A ou B. Eu estarei governando para todos. Eu sou cristão, eu sou evangélico, sou feliz de ser assim, é uma opção minha, uma opção da minha família, mas eu respeito aqueles que têm um outro credo religioso e que têm outras convicções. E o grande desafio da nossa sociedade é viver em harmonia, é trabalhar em conjunto. E eu, como prefeito, governarei para todos. O nosso principal objetivo é ter um governo focado nas famílias de São José do Rio Preto. Então aqui a discussão não é a religião, a discussão é a boa administração pública. Uma administração pública que ofereça de fato condições para melhorar a vida das pessoas, daqueles que mais precisam. E aqui eu quero aproveitar o gancho e o tempo para falar de alguns pontos que não foram citados. Por exemplo, a saúde. Nós vivemos um dilema que os últimos 8 anos não foram resolvidos da atual gestão. O outro anterior prefeito também não resolveu, que é a questão de atraso de consultas e exames, e nós atuaremos para reduzir com medidas de profissionalização, com a valorização do setor, dos servidores, dando melhores condições, trabalhando as questões de diálogo com a classe médica, atuando de forma muito evidente para que a gente reduza isso. Na questão da educação também, que é um outro ponto importante, nós temos um grave problema também que se perdura nos últimos anos. Hoje nós não temos creche suficiente para todas as nossas crianças. Então o primeiro ponto é nós fazermos isso para reduzir. Nós precisamos atender educação com qualidade para todas as nossas crianças. Porque que futuro que nós queremos para a nossa cidade, se nós não vamos investir no principal ponto, no vetor fundamental para o desenvolvimento, que é a educação. O ensino médio, nós temos crianças de 6, 7 anos que não estão alfabetizadas. Então, nesse sentido, nós tomaremos todas as providências, principalmente atuando no principal vetor, na principal agente de mudança, que é a classe dos professores, assim como o Daniel, né? A gente dando melhores condições para que eles possam fazer. Dessa forma, sim, a democracia cristã, ela cumpre o seu papel, fazendo um governo laico e um governo que preserva o direito e melhorias para todas as famílias de São José do Rio Preto. Um minuto para a réplica. Vale ressaltar, candidato, que a saúde e a educação, elas não vão melhorar enquanto não for estatizado o sistema inteiro. Enquanto houver aí, vamos dizer, uma saúde descolada da saúde nacional, uma educação descolada da educação nacional, enquanto não houver a universalização da saúde e do ensino, ou seja, o que é universalização? Ricos e pobres na mesma escola, ricos e pobres no mesmo sistema de saúde. Enquanto isso não ocorrer, candidato, não vai haver atendimento real da educação e não vai ter atendimento real da saúde, porque a saúde e a educação não são descoladas da política nacional, principalmente a saúde, que é o SUS. Se o SUS não melhorar
lá em cima, aqui em São José do Rio Preto, o candidato que dizer que vai melhorar a saúde aqui, ele vai estar fazendo demagogia. Então nós devemos deixar isso claro para a população, que enquanto não for universalizado, estatizado, todo o sistema de educação e todo o sistema de saúde, nada vai mudar, candidato. Por favor. Eu tenho um entendimento complementar e diferente do candidato, eu respeito sua opinião, que é o seguinte, é uma proposta inédita, onde nós estaremos isentando por um prazo determinado o ISS das escolas particulares. Qual o nosso objetivo com isso? As escolas particulares disponibilizarão vagas para creches no período integral e também no ensino fundamental. Desta maneira, o município dá a sua reciprocidade, porque aí nós não precisamos construir, nós tiramos toda a burocracia, a gente reduz o ISS, que é alto, que hoje é de 2%, por um período determinado. Nós ofereceremos para as 1.000 crianças hoje, que aproximadamente é o número que não tem vagas, vagas em período integral e com boa qualidade, porque são escolas particulares que são referência do ensino do nosso município. Essa é uma medida efetiva, é uma medida de complementar que nós faremos, e a única, inclusive, dentro de São José do Rio Preto, que veio ao encontro da necessidade. Ok, para encerrar agora, eu vou fazer uma pergunta para cada candidato, vocês terão 3 minutos para a resposta. Primeiro, vou perguntar para o candidato Daniel. Daniel, o senhor é basicamente um exército de um homem só nessa disputa. O senhor acredita de fato poder mudar algo sem apoio político? Então, é o seguinte, nós não acreditamos no modelo representativo político hoje no país, porque ele não atende aos interesses dos trabalhadores. Se eu governar com 17 vereadores, todos eles motivados a atender seus interesses particulares e interesses de grupos econômicos na cidade, se eu como prefeito fazer a mesma coisa, os interesses da população não serão atendidos. Por isso que a nossa bandeira principal é mostrar para a população que dá para fazer de fato um governo com a população, através dos conselhos populares formados nos bairros da cidade, nos locais de trabalho, trazendo à administração a democracia real. Ou seja, o povo vai decidir o que vai ser feito. A Câmara com 17 vereadores e o prefeito serão meros instrumentos da vontade do povo. Esse é o modelo representativo de democracia real. Isso é a verdade, isso vai ser evolução nos governos daqui a alguns anos, quando as pessoas perceberem que o poder econômico não deve mais ditar as administrações públicas. Quando isso acontecer, quem vai governar a cidade é o povo. Eu não quero governar a cidade sozinho. Eu sou o prefeito, voz soberana dentro do município. A Câmara Municipal, voz soberana para legislar a cidade com os interesses do capital, com os interesses econômicos. Então nós temos a visão da democracia real. O povo jamais pode rechaçar uma proposta dessa, se não for consciente. Porque quem entendeu o que eu mostrei, vai conscientemente votar numa proposta de democracia real. Então, é interessante a sua pergunta para mostrar que nós não acreditamos no modelo representativo da burguesia, que é o que foi colocado a vida inteira, em todos os governos, seja federal, estadual, municipal. Esses interesses, a classe dominante nos governa. Eu não sou classe dominante, eu sou classe trabalhadora. Então eu quero um representante do governo, no governo, trabalhador, alguém que sinta nas costas o peso da labuta, que trabalhe. Então, ou seja, todo mundo vai fazer parcerias e vai fazer uma política de conciliação com quem? Com a classe empresarial. O candidato Cauel vai diminuir a ISS, a arrecadação do município, para tirar o peso das costas dos empresários. Mas não. E os empresários vão aumentar o salário do trabalhador? Não vai aumentar o salário do trabalhador, vai aumentar o lucro dele, para ele investir, para ele continuar mantendo o trabalhador na exploração que ele sempre teve. Então nós não acreditamos nesse modelo do jeito que está, e nós propomos a democracia real, de fato real. Como que alguém pode negar um governo popular? Ah, mas você está sozinho para isso, mas nós temos que ir nas bases, nós temos que conscientizar a classe trabalhadora. E isso, querendo ou não, é uma forma de revolucionar a política, é uma revolução, né? Mas é um absurdo falar de revolução, que muitos acreditam que a revolução é algo violento. Mas não é uma revolução, por exemplo, violenta, o povo governar na cidade e um prefeito que saiba que sem a população decidir, ele não vai fazer nada. Assim como a Câmara deve pensar do mesmo jeito. E aqui em Rio Preto não acontece, isso em nenhum lugar do Brasil, aliás. Perfeito, candidato Cauel. Nessa mesma linha, candidato, sem apoio amplo e com alcance de campanha limitado,
é quase impossível ganhar as eleições, né? O senhor, claro, o senhor deve saber disso. Eu pergunto ao senhor, o senhor entrou para fazer o nome para as próximas eleições, a deputado, ou para negociar no segundo turno, se eventualmente o senhor chegar a ele? O primeiro ponto que nós entramos para ganhar as eleições. Nós entramos para estar no segundo turno. Nós temos a nosso favor 60% da população ou mais que está insatisfeita, indignada com o modelo atual. Os concorrentes que são considerados os favoritos, eles têm uma rejeição enorme. Por quê? Porque já estão no seu mandato e muitos deles não têm feito nada para Rio Preto. Então o nosso principal motivo, eu sou uma pessoa que não sou político profissional, eu sou fruto da insatisfação com a velha política e eu tenho dito isso. E nós viemos aqui apresentar propostas concretas de melhorias, propostas que venham ao encontro da população. Nós temos formação, nós temos experiência para fazer diferente do que está sendo feito. Nosso principal objetivo é sim estar no segundo turno, participar e quem sabe brigar para ganhar as eleições. Independente das questões, e eu preciso relatar que eu sou um homem de fé, então nós não estamos entrando desde o princípio. Eu declarei que nós não teremos nenhuma negociação. Nossa candidatura, diferente das demais, que ficaram numa semana apoia X, na outra semana apoia Y, isso é velha política. Isso o povo está cansado de ver essas coisas, né? Candidaturas que demoraram até as 10 horas, 23 horas do dia anterior para definir quem é um candidato. Se é candidato, nossa candidatura foi viabilizada 1 ano e meio atrás. Nós somos uma política de palavra correta, nós não mudamos de opinião, nós temos um posicionamento. Nós temos muitos candidatos que ora apoiam A, ora apoiam B. Tudo isso nós chamamos de velha política, de politicagem. O que nós queremos é fazer um governo servidor, focado nas pessoas. Nossa preocupação está com você, eleitor, com você, dona de casa, que usa e se beneficia da saúde, da educação, do município, com você, trabalhador, que precisa que o município avance com modernização, com inovação, com novas ideias, com novos projetos. Então o que nós pedimos é o apoio da população, para que a gente possa promover. Eu tenho conversado com muitas pessoas, Alan, e assim, o que eu tenho visto é que o olho das pessoas brilham quando elas se deparam com uma nova possibilidade, com uma nova opção. As pessoas estão clamando para novas opções. Tem gente que está aí fazendo carreira há muitos anos, sempre lá os mesmos, sempre aquela velha turma. Então o que nós queremos propor é um projeto novo, um projeto de inovação, mas um projeto que tenha sim condição de melhorar a vida das pessoas, condição, e aqueles que são empresários, comerciantes sabem, as propostas que nós estamos fazendo são demandas das classes, daqueles que precisam gerar mais riqueza, mais renda, mais emprego. Então a gente conta com o apoio de todos para que a gente possa fazer uma campanha e confiantes que nós estaremos sim no segundo turno. Para encerrar esse pinga-fogo, eu convido os dois candidatos a fazerem suas considerações finais, começando com o Daniel. 1 minuto. Eu gostaria, em primeiro lugar, de ressaltar mais uma vez quais são os interesses dos meus adversários dentro da campanha. Todos eles, sem exceção, vão fazer uma política voltada ao empresariado, ao comerciante e não à classe trabalhadora. Eu quero mostrar para a população que eu defendo um projeto onde a classe trabalhadora de fato exerce o poder na cidade, com todos, com a população inteira. Nós devemos deixar bastante separado o que todos os candidatos defendem e quem eles defendem e por quê. Então, eu gostaria de mostrar no fim que, em primeiro lugar, o Partido da Causa Operária entra nessas eleições para denunciar o golpe de Estado em curso no país, mostrar que as eleições são uma farsa, o modelo representativo é uma farsa, é uma mentira, uma enganação para o povo, e também para lutar por um poder de fato popular, com participação real numa democracia real. O povo governando a cidade e não um prefeito e 17 vereadores que vão atender apenas a seus próprios interesses e do poder econômico. Candidato, por favor. Olha, eu tenho conversado com você que está nos acompanhando, com muitos amigos. Nós fizemos várias carreatas na Zona Norte, no São Diocleciano, temos conversado com as pessoas. E o clamor é único de renovação, de mudança. Então eu peço nesse momento que você considere, pesquise sobre o meu nome. Eu sou riopretense, eu sou administrador, eu tenho formação, eu tenho experiência na boa administração, eu sou ficha limpa, eu tenho um passado
sem nenhum problema de corrupção. Então eu peço que você realmente valorize e nos apoie, porque nesse momento de crise política nós precisamos do engajamento, do envolvimento de vocês, dos seus familiares, para que a gente promova as mudanças necessárias que a nossa Rio Preto precisa. Então, mais uma vez, eu conto com o seu apoio, conto com o seu voto, conto com a sua consideração. Conheça o nosso plano, nós temos a melhor opção, os melhores planos de governo para a nossa Rio Preto. Muito obrigado e vamos juntos mudar a nossa cidade. Encerramos aqui esse primeiro dia de pinga-fogo entre os candidatos. Agradeço a presença Muito obrigado dos senhores e convido o internauta a acompanhar o segundo dia de pinga-fogo amanhã às 9 horas da manhã com os candidatos Edinho Araújo e Carlos Arnaldo. Um excelente dia a todos. Bom dia aos senhores. Bom dia, mais uma vez, obrigado. Obrigado.